Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou bem porque eu deitei, dormi, acordei e o Senhor me sustentou. Vamos começar, o nosso elemento da fé de hoje. A palavra de hoje é no livro de João, capítulo 12 e versículo 24, que diz assim, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á. Quem neste mundo aborrece sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Estas são palavras de Jesus Cristo. O que Jesus quer dizer aqui? Ele disse que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ou seja, o que é um grão de trigo morrer? Germinar, Germinar. Ou um grão de trigo ou qualquer semente que se joga na terra, ela vai germinar. Então não é mais uma semente. Vai germinar e virar uma planta e aí vai dar frutos. Da mesma forma, é a pessoa que vive a sua própria vida sem se importar com a vida eterna, sem se importar com os seus frutos, sem se importar com as suas atitudes. Da mesma forma, é a pessoa que não pensa e que não acredita que existe uma vida eterna, que acredita que só existe esta vida, Então, Jesus está falando, a pessoa que ama a sua vida, ela vai viver como um grão de trigo que não vai germinar, não vai dar fruto. Mas aquele que não ama a sua vida, ele vai ter uma vida eterna. Ai, meu Deus, fiquei confusa. E agora, como é essa questão? Eu não posso amar minha vida, eu não posso me cuidar, eu não posso cuidar do meu corpo, da minha saúde? Pode e deve, A gente vive em um tempo em que todo mundo agora fala de cuidar da saúde, cuidar do corpo, e está certo, certíssimo. Mas o que Jesus quer falar aqui? Ele quer falar aqui sobre a nossa vida com Deus, Você pode cuidar da sua vida, você pode cuidar da sua saúde, mas Jesus está falando aqui sobre a sua alma. Nós temos uma alma e essa alma, ela vai dar conta a Deus. Seja quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, todos aqueles que aceitarem a Ele como Salvador, de todos os lugares do mundo. Não estou falando sobre placa de igreja, eu estou falando sobre todos o quanto aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Todos que aceitarem a Cristo vão subir com Ele quando Ele voltar, para buscar a sua igreja. Mas Jesus pode voltar também individualmente, Quantas pessoas, a gente não sabe o dia, até quando a gente vai viver nessa terra. Ninguém sabe. A vida é um sopro, Já diz o salmista. Hoje a gente está vivo, amanhã a gente não sabe. E como é que está a sua alma? Como é que estão as tuas atitudes diante de Deus, Como você tem vivido? Você tem se importado só consigo mesmo? Ou você tem se importado em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus? O que é que Jesus quis dizer aqui? Que mais importa que a gente faça a vontade de Deus, que a gente obedeça a sua palavra, Existem muitas pessoas que dizem, eu gosto de ouvir um louvor, eu gosto até de ir para a igreja, mas eu não sou crente porque eu gosto de curtir, eu gosto de farra, eu gosto disso, daquilo, das vaidades que o mundo oferece, e aí eu não consigo deixar essas coisas. Isso significa amar a sua própria vida, amar as coisas terrenas,
As pessoas gostam de se divertir. Mas quem diz que quem segue a Cristo não se diverte? Jesus mesmo, ele ia para os casamentos, ele ia para as festas, ele era convidado para ir para as festas. Os crentes também se divertem. Tem momentos divertidos, sim. Pode passear, pode viajar, pode ir para a praia, né? Para qualquer lugar que quiser ir. Sendo que dê bom exemplo, né? Se divertir de forma, né, consciente, que você é um cidadão do céu, né? Então, o grão de trigo, quando ele morre, quando ele não é mais uma semente, ele vira uma planta. E essa planta, ela dá outras sementes. O que significa? Significa que quando a pessoa ela vive de acordo com a vontade de Deus, ela dá frutos. Quais são esses frutos? Esses frutos. Outras pessoas também vão ver o exemplo dela e vão aceitar Jesus da mesma forma que ela está, né? Por causa do seu comportamento. Né? Muitas pessoas olham o seu comportamento. Jesus falou que nós somos como nuvens de testemunha. Como é que está sendo a sua vida? As pessoas estão olhando para você e dizendo assim: eu quero ser igual àquela pessoa. Aquela pessoa é um exemplo para mim. Será que você tem servido de exemplo para o seu próximo? Ou alguém tem dito assim: Deus me livre de ser igual a tal pessoa? É isso que nós temos que ver, que olhar. É isso que são os frutos. Nós estamos aqui na terra para ser luz do mundo e sal da terra, assim como é Jesus, né? Para que dê frutos, para que frutifique, que multiplique. E você que tem um pensamento, né, totalmente ao contrário: não, vou viver minha vida, eu vou curtir porque eu estou novo, né? Pense que a sua vida, ela não vai ser para sempre. Não vai ser para sempre. Você tem uma alma que precisa dar conta ao Senhor, né? Pense, são palavras de Jesus, aqui a Bíblia que está falando, né? Quem amar a sua vida, o que significa amar a vida? De novo, não vou falar, não é errado você se preocupar, se cuidar, né? Você amar a si mesmo, até porque Jesus falou que temos que amar o próximo como a si mesmo, né? E se temos que amar o próximo como a nós mesmos, temos que nos amar. Mas como é que eu tenho que me amar? Eu tenho que me amar sabendo que eu não posso fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus, que é o certo, que é o correto. E Ele sabe o que é bom para mim. Deus, Ele conhece o meu passado e Ele sabe o meu futuro. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por isso que vale a pena não fazer a minha vontade, mas a vontade dele. Amém. Deus abençoe. Espero que você tenha entendido, que tenha se edificado com esta palavra. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Vale a pena seguir a Ele. Você só tem a ganhar. Vale a pena seguir a Jesus. Deus te abençoe. Comente, compartilhe e continue nos seguindo aí nas redes sociais, no canal também, Josinho, Nino e Valentina. Deus te abençoe, abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.